Bom dia, hoje é terça-feira, dia 15 de novembro. Eu o ressuscitarei, é o título da lição de hoje. A lição de hoje ela está baseada no capítulo 6 do Evangelho de São João, onde nós encontramos em primeiro lugar Jesus multiplicando pães para uma multidão de muito mais de 5.000 pessoas. E depois Jesus percebe que a multidão queria torná-lo rei, queria fazer dele rei, né, em João capítulo 6, versículo 15. E aí Jesus navegou com os discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Só que a multidão seguiu Jesus. Enquanto Jesus atravessou o mar da Galileia de barco, a multidão deu a volta a pé e foi encontrar Jesus lá do outro lado. E aí Jesus começou o seu sermão a respeito do pão da vida. E Jesus falou muito a respeito da vida eterna e disse a eles que eles não deveriam trabalhar nem buscar somente o pão material, mas deviam buscar principalmente aquele pão eterno, o pão que poderia dar a vida eterna. Jesus se referia a ele mesmo, né? E a gente encontra então nesse discurso de Jesus três pontos importantes que precisam ser destacados. Primeiro ponto, Jesus se identificou como o pão que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu, né? E mais, ele disse eu sou. Ao falar eu sou, Jesus se identificou com o mesmo Deus que se apresentou para Moisés no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Segunda coisa importante que Jesus ele afirmou, e por isso merece destaque, Jesus explicou que a vida eterna pode ser assegurada nele, né? Quem vem a mim e crê em mim terá essa bênção, né? Jesus ele fala lá em João 6, versículo 35. Outra coisa importante é que finalmente Jesus ele vinculou o dom da imortalidade com a ressurreição final, assegurando 3 vezes: eu ressuscitarei no último dia. Isso, a gente vê essa afirmação de Jesus em João capítulo 6, versículo 40, 44 e 54. Jesus ele repetiu pelo menos 3 vezes nesse capítulo 6 que aquele que crê e que aceita ele vai ressuscitar essa pessoa no último dia, né? O crente no último dia, né? Então, Jesus fez uma promessa também incrível. Só Deus pode fazer essa promessa. Jesus ele disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Já tem vida eterna. Quando nós cremos em Jesus, nós já temos a vida eterna. Muito embora a gente ainda morra, né? A gente ainda passe por essa morte aqui. Mas ele promete que a gente já tem a vida eterna, né? E a vida eterna que Jesus fala é a vida eterna. E por isso ele fala, olha, e no último dia eu vou ressuscitar essa pessoa, né? Eu vou ressuscitar aquele que crê em mim, né? Então, qual é o resumo desse capítulo 6? O quadro é claro: sem Cristo não há vida eterna. Mas mesmo depois de aceitar a Cristo e ter a certeza da vida eterna, continuamos por ora sendo mortais e, portanto, sujeitos à morte natural. Se na segunda vinda Jesus ressuscitará os mortos que creem nele, naquele momento dará a eles o dom da imortalidade. Olha só que beleza. Então, a promessa é que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai ressuscitar aqueles que morreram crendo nele. E ele vai dar a eles a vida eterna. Amanhã a gente vai tratar melhor sobre esse assunto lá no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. E aí a gente vai ver o que vai acontecer de fato quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Meus queridos, até lá, um abraço. Continue firme no estudo da lição. Tchau, tchau.